Então, um bom dia a todas nesse domingo que a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade, né? Estamos aqui fazendo esse momento de encontro vocacional, de discernimento vocacional, né? Tá esse momento para a gente conversar, tirar dúvidas, meditar um pouco a palavra de Deus, né? Para ajudar nesse processo de discernimento vocacional. Então, para começar o nosso encontro, vamos estar rezando aqui o Salmo 62, né, para que nos ajude nesse dia a centrar-nos na palavra de Deus, para que nos ajude em cada dia. Ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor vos procuro. Minha alma está sedenta de vós, e minha carne por vós anela, como a terra árida e sequiosa, sem água. Quero vos contemplar no santuário, para ver vosso poder e vossa glória. Porque vossa graça me é mais preciosa do que a vida. Meus lábios entoarão vossos louvores. Assim vos bendirei em toda a minha vida, com minhas mãos erguidas, vosso nome adorarei. Minha alma saciada como de fino manjar, como exultante alegria, meus lábios os louvarão. Quando no leito me vem vossa lembrança, passo a noite toda pensando em vós. Porque vós sois o meu apoio, exulto de alegria à sombra de vossas asas. Minha alma está unida a vós, sustenta-me a vossa destra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse é um salmo muito significativo, né? Que sempre na liturgia das horas a gente reza no domingo da primeira semana do Saltério e também em todos, né, os domingos de solenidades, de festa, né? Que é esse louvor desde a manhã, desde quando nos levantamos, né? De toda a nossa vida, de estar louvando essa misericórdia de Deus que nos ama, né? E hoje nada mais sugestivo como esse domingo da Santíssima Trindade, né? Que nos faz, né? Refletir que pelo batismo somos templos do Espírito Santo, né? Que pela graça santificante do batismo nós somos filhas de Deus Pai, né? Irmãs de Cristo, né? Herdeiros, como dizia na segunda leitura, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, né? Como dizia São Paulo na segunda leitura da missa de hoje. Então, a gente tem essa consciência que, pela graça, habita em nossa alma o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E principalmente nós, numa vocação consagrada, né, no discernimento, numa vocação consagrada, é o mais que temos que ter presente, porque os votos religiosos é a mais perfeita expressão do sacramento do batismo, né? Porque já sabemos que os votos não é um sacramento. Os meninos que se ordenam sacerdotes, sim, é um sacramento, o sacramento da ordem, mas a profissão religiosa dos votos é uma expressão mais perfeita do sacramento do batismo. Então, quer dizer que nós, através do nosso batismo, consagramos mais intimamente a Deus, né, em viver essa vida trinitária, em viver em nossa alma esse ser de ser o templo do Espírito Santo, né, que habita em nós, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e ser o reflexo desse amor de Deus Pai aos nossos irmãos que precisam da nossa ajuda, de ser esse testemunho vivo, né, da Santíssima Trindade em nossa alma, aos nossos irmãos que necessitam de nós, e viver, principalmente, viver intensamente, interiormente, essa consagração, que realmente, né, ter essa consciência que somos templos de Deus, templos da Trindade em nossa alma, e por isso vamos ter essa força de testemunhar com nossa vida, com nossas palavras, com nossos exemplos, esse amor misericordioso de Deus pela humanidade. Então, eu trouxe hoje para a gente estar aqui meditando, né, no dia de hoje aqui, né, na palavra de Deus, em Romanos 12, 1, 8.
É um dos capítulos que eu acho mais lindos, assim, de todas as cartas de São Paulo. Claro, as cartas de São Paulo são magníficas toda, a palavra de Deus nem sem palavras, né? Mas é um dos capítulos que sempre me chamam mais atenção e sempre me ajudou a meditar melhor na minha vocação, melhor, né, de como tenho que viver essa consagração. Então, São Paulo nos diz: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um: não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhe distribuiu. Pois como em um só corpo temos muitos membros e cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo e cada um de nós é membro um do outro. Temos dons diferentes conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Não é muito bonito, né? A gente vai ir falando aos poucos, porque é muito denso, tem muita coisa para a gente meditar, para a gente reflexionar, né? Principalmente o que fala assim, o São Paulo fala assim: oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Aí vem toda a ideia do que é a vida consagrada, né? De consagrar os nossos corpos, né? A nossa vida, o nosso coração, tudo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, nós, como templos do Espírito Santo, né, em que habita em nós e nossa alma o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pela graça santificante do nosso batismo, estamos chamados, né, a oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, de consagrar toda a nossa vida, todo o nosso ser ao serviço de Deus, né, e ao serviço dos nossos irmãos. Aí está porque na vida consagrada da gente ter essa consciência que somos templos de Deus e viver essa consagração a Deus, né? De viver uma vida casta, né? Uma vida pura, né? De viver uma vida conforme os mandamentos de Deus e não os pensamentos do mundo. Né? Muita gente pergunta: por que as irmãs não podem casar? Por que os padres não podem casar? Por isso, porque estamos chamados a algo mais elevado. Não que o sacramento do matrimônio é algo muito santo e um caminho de santidade, mas alguns cristãos, né, somos chamados a essa vida, né, de mais perfeição, de viver uma vida, né, totalmente consagrada a Deus. Então, consagrando todo o nosso ser, o corpo e a alma, né, para viver uma vida pura, viver uma vida casta no corpo e na alma, né, para poder realmente ser esse sinal do que vai ser a vida no mais alá, né? O sentido da, como diz na teologia, da escatologia, né, do que vai ser o mundo futuro, porque a gente lembra no Evangelho que Jesus falava nesse Evangelho que da viúva que casou 7 irmãos, depois todos morreram, no fim a mulher também morreu. Aí perguntava, então, depois nos céus, vai ser esposa de quem? E Jesus responde, né, no céu não existe nem marido nem mulher, todos serão como anjos.
E aí está esse sentido, que nós já vivendo aqui na Terra, o que vamos viver, né, nos céus, né, de viver já uma vida pura, né, livre desses amores terrenos, dedicado ao nosso amor, né, somente para Deus. Então isso é viver, né, se oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, né? De oferecer já a nossa vida aqui na terra para viver como vamos viver no céu. De ser esse sinal de viver uma vida totalmente entregada e voltada a Deus, de ter um coração indiviso, um coração para Deus. E nesse amor de Deus, vamos amar os nossos irmãos, vamos, né, ajudar os nossos irmãos, mas ter esse coração totalmente voltado a Deus. Aí São Paulo volta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Que bonito isso, né? De São Paulo: não vos conformeis com este mundo, porque hoje o mundo bombardeia de muitas formas, o mundo bombardeia a gente com várias ideias, com vários pensamentos, né, que são totalmente contrários à vontade de Deus, contrários à doutrina da igreja, né, que são contrários, e o povo está vendo isso muito normal, e até os próprios cristãos dentro da igreja muitas vezes estão vendo coisas que não são de Deus e acham que é normal. E não devemos conformar com este mundo, com as coisas deste mundo. Nós temos que buscar viver a vontade de Deus, né? O que agrada a Deus. Né? A gente podia dar muitos exemplos que hoje, por exemplo, do aborto, né? Vários países que vão aprovando o aborto, que isso daí é um homicídio, um assassinato, algo assim. E muitas mulheres já veem isso normal, falam: meu corpo, minhas regras. Se eu não quero ter filho, se eu não quero ter um filho de uma pessoa, eu posso abortar. Né? Esse é o pensamento do mundo. Infelizmente, a gente vê isso, né? Que são coisas do mundo, pensamentos do mundo, que vai minando na nossa alma, como dos casamentos dos homossexuais também, né, que vê que como uma coisa normal, a ideologia de gênero como uma coisa normal, e isso não é uma coisa normal, né? Por isso São Paulo antes tanto falava: não vos conformeis com este mundo, né? A gente não pode conformar com esses pensamentos do mundo que querem fazer nos afastar de Deus. Temos que lembrar que se somos templo do Espírito Santo, templo da Santíssima Trindade, pelo nosso batismo, nós temos que viver conforme a vontade de Deus. E principalmente se somos chamados a uma vocação consagrada, com mais razão ainda, porque nós temos que ser essa testemunha viva da palavra de Deus, viva da doutrina de Deus. Nós não podemos conformar com as coisas do mundo. A gente tem que entender tudo. O Papa Francisco nos dá magníficos exemplos. Né? A gente tem, porque muitas pessoas muitas vezes malinterpretam as coisas. Né? Eu falava dos homossexuais, como desde o catecismo, que está desde o ano 1992, que foi a edição nova do catecismo, já falava que a igreja não rejeita a pessoa que nasceu assim, é filho de Deus. O que a igreja prescreve a essas pessoas? Que não pratiquem o homossexualismo, que elas podem viver dentro da igreja, podem praticar pastorais dentro da igreja, desde que vivam na castidade. Mas a igreja não rejeita ninguém. A igreja é mãe. E depois, o que nós não podemos falar, o que é negro é branco, como o sacramento. O sacramento entre um homem e uma mulher. Então não podemos falar que duas pessoas é um sacramento. Não, não é. Então por isso já São Paulo já fala: não conformeis com este mundo. A palavra de Deus é muito profunda. Né? Que a gente vê tantas coisas erradas, porque o mundo fala isso. Já como fala, os namorados vai, fica, mora junto e tudo.
não tem nenhum respeito mais pelo um pelo outro, nem pelo seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Então a gente vai acostumando, vendo com essas coisas do mundo e pensando que é certo, todo mundo faz. E não, nós somos chamados a ser profetas nesse tempo difícil, né, de anunciar a palavra de Deus, por mais dura que seja, que fez o profeta Jeremias, fez o profeta Isaías, todo mundo tentou matar, correu atrás, mas eles foram fiéis ao que Deus está inspirando. E nós que somos chamados já a uma vida consagrada, a uma vocação consagrada, somos chamados a ser realmente profetas, né, e anunciar, né, realmente o que é de Deus. E isso muito bem, Yara, né, que infelizmente na igreja tem pessoa que pensa, a igreja ela quer excluir essas pessoas. Não, a igreja é mãe. A igreja acolhe a todos os seus filhos, como fala. A igreja, como Jesus mesmo no Evangelho falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes. Né? Que a igreja é esse lugar de cura. E por isso que nós temos que acolher com amor, com carinho, com misericórdia dessas pessoas que melhor estão andando extraviadas e fazer elas voltarem nesse caminho. Né? Esse também é o chamado nosso, principalmente nós, uma vocação consagrada, mas ainda temos essa obrigação de ser esse sinal da misericórdia de Deus, de acolher essas pessoas, de ajudar ela a endireitar os seus caminhos. Santiago já fala em sua carta que quem converte um pecador está pagando um sem fim de pecado da sua vida. Quer dizer que nós somos chamados também a ajudar essas pessoas. Ajudar essas pessoas que melhor estão andando extraviadas, porque o mundo já encheu a cabeça, o mundo já está mostrando as coisas e que é assim, que tem que ser assim, e não é, porque não é da vontade de Deus, não é conforme os mandamentos de Deus. As pessoas mesmo eu digo assim, muitas vezes nós aqui, mesmo que trabalhamos nós com os idosos, como eu já falava nas outras partilhas, né? A gente tem um apostolado muito grande, porque tem os familiares dos idosos, os funcionários que trabalham na nossa casa, e muitas vezes os próprios funcionários estão vivendo situações, né, realmente caóticas e pensam que é normal. Outra que vive a melhor, já há 10 anos juntada com homem, sem se casar, sem ter um sacramento, a mulher nem se casa no civil, nem faz união estável, ela só vive junto. E não entender a grandeza, se não tem nenhum impedimento, se são solteiros, não vê o que é a grandeza de receber a bênção de Deus no sacramento, de viver sua família em Deus, de realmente, né, a mulher são batizados, vocês meia comunhão, mas como todo mundo vive junto, ninguém casa mais? E da gente com carinho apontar e falar assim, não é assim, isso daí não é viver amasiado dessa maneira. A ver, a Yara, que a Yara partilhou aqui. Essa história ele descobriu que ele vive na castidade, justamente, né? A gente vê muito caso isso. Eu contava, outro dia estava contando, outra vez com as meninas, também de um pregador que conheci lá em Ourinhos. Ele realmente foi travesti, trabalhou de travesti, se prostituía. Nossa, tinha um histórico terrível, terrível, do mais terrível. E ele um dia já estava tão cansado de viver, não tinha sentido nessa vida, não tinha. E ele ia para a casa dele, ele ia se enforcar. Só que como Deus é tão grande, que ele na hora ele passou em frente da paróquia. E aquele dia fazia um calor, porque lá no interior faz muito calor. Estava fazendo muito calor e estava a igreja aberta de par em par. E o padre estava fazendo uma pregação sobre o filho pródigo, sobre o evangelho do filho pródigo. E disse que ele sentou na praça da igreja e escutava o que o padre ia falando. E aquilo foi chamando ele de tal maneira que ele foi entrando, até que ele entrou e ficou na porta da igreja. E disse que aquilo foi tocando tão profundamente no coração dele, que ele se ajoelhou e começou a chorar. E ele estava vestido de traveco. E ele mesmo, o testemunho dele é muito forte.
E ele estava vestido de traveco. E disse que aí, né, o padre olhava para ele, mas disse que o padre olhava ele com, assim, com uma misericórdia, com uma compaixão, como um pai vê um filho. E ele ficou ali até terminar a missa. E aí, quando ele ficou ajoelhado lá e terminou a missa, o povo, claro, o povo passa, olha e meio com desdém, e assim, mas ele ficou lá. Mas o padre foi lá e falou assim: vem, filho, vamos conversar. O padre entendeu que naquele momento Deus tinha tocado aquela pessoa. E aí ele foi conversar, aí ele desabafou, ele falou que ele ia se matar, que ele já não aguentava mais essa vida. E o padre aconselhou ele com tanto amor, com tanto carinho, que naquele momento, né, ele confessou, porque o menino era batizado, tinha feito primeira comunhão, né, tinha feito até crisma, só que tinha voltado para o caminho extraviado. E naquele momento Deus tocou aquela pessoa daquela forma, que esse menino confessou, recebeu, agradeceu, que naquele momento ele teve uma conversão tão grande que ele chegou na casa dele, queimou todas as roupas de mulher que ele tinha, e ele falou: nunca mais eu vou viver uma vida em Deus. Foi para a igreja, começou a ir para os grupos de oração. E resumindo a história, hoje esse menino vive na castidade, é uma bênção de Deus, está convertendo muitíssimos jovens, é um dos melhores pregadores da RCC que tem lá no interior. Um instrumento de Deus, uma pessoa que viveu assim. E está tirando muitas pessoas que estão vivendo dessa mesma maneira, dessa vida, para voltar para a igreja, para voltar numa vida em estado de graça. Então, por isso que nós temos que ter essa coragem, né, de ser também essa profecia, porque muitas pessoas também estão precisando dessa atitude nossa, né, de ajudar essas pessoas a entenderem, mesmo que podamos muitas vezes ser mal interpretados. Que nem quando eu de vez em quando vejo uma das minhas empregadas que está vivendo meio torcida assim, eu com carinho eu chego e falo: ó, essa situação não é de Deus, você é uma pessoa boa, por que vocês não se casam, né? Tem uma bênção para sua família, né? De viver uma vida em Deus. Ou dos próprios idosos que vivemos na nossa casa. Eu tive na Espanha uma experiência também muito, muito bonita, né? Que também lá em uma das casas que eu trabalhei, nós tínhamos o pavilhão para matrimônios, que a gente, ademais de homens e mulheres, tínhamos, né, um lugar que a gente atendia os casais velhinhos, que era tão bonitinho assim, casais de 40, 50 anos, casados juntinhos, dois velhinhos. E claro, como nós ia separar um casal, né? Então eles tinham um lugar, que eles tinham uma suíte deles, né, que vivia eles, os dois juntinhos. E entrou um casal também assim na casa para a gente cuidar. Mas aí o que nós menos sabíamos é que eles não estavam casados. Eles já levavam mais de 40 anos juntos, mas não estavam casados. E os dois eram viúvos. Quer dizer que os dois, quando se conheceram e se juntaram, os dois eram viúvos, podiam ter se casado, né? Aí eu dava catequese, sempre a gente costuma, as irmãs, a gente fazer catequese com os idosos, pelo menos uma vez na semana ou cada 15 dias, a gente reunia os idosos e fazer assim um momento de catequese, de ler a palavra de Deus com eles também, né? De fazer essa evangelização. E numa das catequeses eu falava dos sacramentos, isso. Então aquilo tocou eles. Aí eles chegaram e pediram para conversar comigo. E explicaram que eles não estavam casados, que eles estavam juntos há tanto tempo, mas eles não... E eu perguntei: mas por que vocês não estão casados? Se vocês, os dois se conheceram, já eram viúvos, não tinham nenhum impedimento para o casamento de vocês. Por quê? Olha só como que a cabeça das pessoas são. Porque por causa da aposentadoria deles, que se eles casassem, né, eles iam perder a aposentadoria. Eu falei: isso se vocês casarem pelo civil. Se vocês, na idade que vocês se juntaram, tivessem casado pelo civil. Mas pela igreja, não. Se vocês precisavam desse dinheiro porque tinham filhos ainda para criar, tinham dificuldades financeiras, precisavam desse dinheiro, né, isso. Mas dentro da igreja, o sacramento não podiam viver assim, né? E eu percebi porque eles não iam comungar. Pelo menos eles tinham essa noção, que eles não estavam casados, eles estavam vivendo assim, amasiado, eles não iam comungar. Aí eu conversei com eles e falei assim, que não tinha nada a ver deles, né, diante da situação,
deles poderem casar pela igreja, de realmente, né, de viver uma vida em Deus e estar no estado de graça, e eles poderem comungar e receber Jesus. Aí eu conversei com o capelão nosso, que era o pároco também da paróquia nossa, né? E ele conversou com eles, explicou que não, que eles podiam casar sim, que eles não tinham nenhum impedimento, e mais que eles já estavam no final da vida de viver a vida num estado de graça. E aí preparamos ele e fizemos o casamento deles na capela nossa. Foi tão bonito aí, 2 benfeitores nossos que eram voluntários, foram os padrinhos, uma foi padrinho e madrinha, e fizemos o casamento deles lá. E eles ficaram tão felizes de poder receber esse sacramento, de viver uma vida de graça, né, de poderem comungar. Então, da gente ter essa coragem, ver esses exemplos tão bonitos, né, de depois no final eles poderem viver juntos e viver na graça de Deus. Mas o mundo mostra coisas que não. Podia falar, não, já viveram toda a vida aí amaziado aí, que mais dá? Mas não, da gente, né, ter essa profecia de anunciar essa palavra de Deus, anunciar essa vontade de Deus às pessoas, ajudar as pessoas a ir por um bom caminho. Também teve outro também de uma irmãzinha nossa, que ela também lutou muito porque os pais também estavam vivendo assim. Que o pai, ele era separado, a mãe era solteira, mas o pai, né, estava separado da esposa. E se casaram pelo civil, se divorciou da esposa, casaram pelo civil, mas já não puderam mais casar pela igreja. Então nem o pai nem a mãe já podiam comungar, nem nada. Imagine ela sendo religiosa e vendo os pais naquela situação. E ela rezava muito, ela falou assim, mas aí agora, até que a ex-esposa dele faleça, não se pode fazer nada. Né? E os pais dele já eram mais maiores, nem para tentar melhor ver se tinha uma nulidade, uma coisa assim, né? Mas aí o pai dela teve um AVC hemorrágico, teve na UTI, quase morreu. E a coisa que ela mais sofria era de pensar que o pai dela podia morrer e ia morrer em pecado, né? De estar em adultério. Mas olha, de tanta oração, de tanto pedir, né, a Deus que resolvesse essa situação, né? Ninguém quer a morte de ninguém, mas Deus levou a ex-esposa. Quando ele estava ruim, depois do AVC dele, que ele estava ruim, a ex-esposa também teve infarto e faleceu. E aí, nesse momento, ela falou assim, não, agora é a graça de Deus, porque meu pai está morrendo e né, não permitir que ele morra em adultério, né, sem receber os sacramentos, e minha mãe também vivendo nessa situação. Então, quando o pai dela já se recuperou, que teve um pouco melhor, também na capela nossa veio o padre e casou eles. E os dois, foi tão bonito, e eles dois choravam como 2 crianças. Foi muito emocionante. E se casaram ali e puderam, né, já se confessaram, já puderam comungar. E não demorou 1 mês, o pai dela repetiu o AVC e faleceu. Mas faleceu na graça de Deus. Né? Então a gente vê tantos exemplos tão bonitos, né? tantas coisas. Então isso nos trazer a coragem de realmente anunciar essa palavra de Deus, de ser esse profeta da vontade de Deus, as coisas de Deus. Por isso que hoje mesmo, nesse domingo da Santíssima Trindade, da gente, né, meditar que somos templo desse Espírito Santo, e também temos que passar essa graça para as pessoas que estão ao nosso redor, de viver, né, essa graça, viver essa realidade que Deus habita no nosso coração, e que também dessa realidade que Deus habita em nosso coração, que Deus reina em nossas almas, vamos passar para os nossos irmãos que também precisam, né, dessa palavra, desse ânimo, né, dessa misericórdia. Por isso que eu falo que essa palavra de São Paulo aqui da Carta aos Romanos é muito densa. E aí ele fala assim, que da diversidade dos carismas, né? Ele fala assim, temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério.
Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça com simplicidade. Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Então aí a gente vê essa diversidade de carisma, né? Que cada um, Deus dá um dom diferente, né? Uns Deus, né, dá o dom para cantar, outros Deus dá o dom para escrever, outros dá o dom para pregar, outros Deus reparte esses dons. Então temos que, com esses dons, fazer o bom uso para ser instrumentos da graça de Deus. E isso hoje, nós estamos, toda a liturgia de hoje, né, da Santíssima Trindade, nos chama que somos instrumentos da Trindade, somos instrumentos do Espírito Santo, né, instrumentos de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, para anunciar essa boa nova aos nossos irmãos, né, de ser esse sinal vivo da presença de Deus entre nós. Isso é que temos que ter muito claro, somente dentro da vida religiosa, que somos sinais, temos que ser sinais, né, sinais vivos da presença de Deus, que mostrar ao mundo que Deus existe, que Deus está vivo no meio de nós. E como vamos fazer isso? Com esses testemunhos, com essa atitude, né, de mostrar realmente, de anunciar realmente o que é de Deus, né, o que lhe agrada e o que lhe é perfeito, como nos dizia aqui São Paulo. Que não é fácil? Não é fácil, porque as coisas do mundo, né, fazem as pessoas cada vez mais a se encantar, se enamorar das coisas do mundo e pensar que os pensamentos do mundo é o correto. Mas estamos chamados a mostrar que as coisas do mundo não é tudo correto, que nem tudo é conforme e é agradável à vontade de Deus. Principalmente isso dentro da vocação religiosa qual somos chamados, né? Cada uma dentro do seu carisma, né? Nós que trabalhamos com os idosos, né? Dentro do nosso carisma com os idosos, né? Da gente ser esse sinal vivo, de fazer eles nessa última etapa da vida deles entender que eles também são templo do Espírito Santo, que não importa, que é melhor viver uma vida meia torcida, assim, que é melhor viver uma vida em pecado, viver uma vida em adultério, né? Mas que se eles estão dispostos a se converter, estão dispostos a aceitar a graça de Deus na vida deles, que eles vão ser salvos e vão viver nessa presença de Deus. Né, de a gente ter essas entranhas de misericórdia. E nem eu falo, se eu fosse contar para vocês tanta experiência nesses 20 e tanto, quase 30 anos que levo na congregação, né, de casos assim, de ver de velhinhos e velhinhas que viviam em situações assim caóticas espiritualmente, de ter vivido em adultério ou de ter abandonado filho pequeno, nossa, umas histórias calabrosa mesmo, se fosse escrever, dá para fazer novela. Mas como falo, não estamos aqui para julgar, estamos para curar. Igual mesmo das pessoas que vêm trabalhar com a gente, ou que são voluntárias com a gente, não estamos aqui para julgar, estamos para ajudar elas a curar, né? De ser esse bálsamo, né? De mostrar que o pai ama o filho pródigo igual. Desde que o filho tenha essa atitude de voltar para a casa do pai. Então isso eu sempre vejo assim, nós na nossa missão dentro do nosso carisma, né, de quantos velhinhos chegam na nossa casa em situação irregular, desse jeito. Da gente ser esse sinal do Pai misericordioso que abraça, que acolhe. Se eles estão realmente decididos a voltar para Deus. Eu lembro também que tinha um velhinho que ele era super revoltado, e ele também falava que ele casou e ele amava muito a esposa dele, só que a esposa também morreu no parto.
né, do primeiro filho que eles tiveram, a esposa morreu no parto, morreu a criança também, e ele ficou sozinho. Esse homem blasfemou contra Deus tudo que pôde, desde aquele momento que o homem viveu numa revolta contra Deus, que ele nunca mais quis pisar dentro de uma igreja, e era só falar mal dos padres, falar mal das freiras, falar mal, e acabou, não se casou mais, acabou sozinho no mundo. Em resumidas contas, onde foi parar? Para o asilo. E aí foi parar ainda no asilo das freiras, né? Para ele que já era revoltado da vida. Nossa Senhora, ele que as irmãs nos tratavam, todas as irmãs, insultava a irmã que estava com ele no setor, que cuidava, coitada, ele xingava, ele insultava, qualquer das irmãs ele tratava a gente bastante mal. Mas nós, as irmãs, dizíamos, esse é o nosso. Se Deus colocou ele aqui dentro, por algo será. Então essa é a nossa missão agora, fazer essa pessoa tirar esse ressentimento de Deus, né? E que fazer as irmãs, primeiramente a oração, da gente rezar por aquela pessoa, pela conversão daquele coração daquela pessoa, e aos poucos a gente, com o nosso exemplo, com o nosso carinho, com o nosso amor, fazendo ele se dar conta que está no caminho extraviado. Então ele começou a ver que ele, por mais que ele insultava as irmãs, falava as coisas das irmãs, falava mal dos padres, nós sempre tratávamos ele com bem, tratávamos com carinho, tratávamos com respeito, até que ele foi se dando conta que ele estava errado, que ele não podia descontar o que aconteceu, descontar com Deus. Até que um dia ele resolveu conversar com a gente e contar o que tinha acontecido. Ele precisava se libertar daquilo. Aí ele contou a história da esposa dele, né? E eu lembro que esse dia ele quis conversar comigo, porque como todas as irmãs estrangeiras, eu era a única brasileira lá no meio, né? Ele quis conversar comigo. E o homem em pranto contava o que aconteceu. Eu falei assim, mas o que aconteceu não foi... São coisas muito dolorosas, mas Deus não quer o mal de ninguém. Eu, sua esposa, seu filho, Deus já era a hora deles. Não sabemos o porquê, mas Deus não pode culpar Deus pelas desgraças que acontecem de tudo. Porque Deus é Pai, Deus te ama do mesmo modo. Não pode viver uma vida de ressentimento toda a vida. E esse homem começou, a partir daquele momento, começou a aceitar as coisas. Aí ele depois conversou com o padre, que era o capelão nosso, confessou, começou a ir na missa, começou a comungar. Depois esse homem, gente, foi uma conversão tão total que ele não perdia uma missa, não perdia um terço, não perdia uma adoração, morreu como um santo. Então quer dizer que isso nos anima, que realmente, né, que temos que viver essa missão, porque também no evangelho de hoje que falava do final, que foi o evangelho da ascensão, ele fala assim, ide por o mundo inteiro, predicai o evangelho e batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quer dizer que temos que ser esses portadores dessa boa nova de Deus, né? Que pela nossa consagração a Deus, pela nossa entrega a Deus, também fazer que os irmãos, né, também possam encontrar esse caminho de amor, esse caminho de misericórdia, esse caminho de alegria, esse caminho de felicidade, que é viver na presença de Deus. Que não é fácil, não é fácil, né? Que vamos ter espinho, vamos escutar muita coisa, vamos, né? Muitas vezes muito difícil, a gente vai escutar cada coisa que vão falar, que vão criticar, mas sabemos que isso faz parte. Mas temos que estar dispostos a ser esse sinal vivo, né? Esse templo vivo do Espírito Santo, né? Da Santíssima Trindade que habita em nossa alma. Então, a partir dessa realidade, fazer cada vez mais vivo esse testemunho do amor de Deus aos nossos irmãos. Que é isso que também nos vai fazer felizes e que nos vai realizar. Porque também na semana passada tinha
na leitura de São Paulo fala assim, porque existe mais alegria em dar do que em receber. Isso é fato. Porque muitas vezes nós dentro da vida religiosa não vamos receber muita coisa. Mas a alegria que a gente tem em dar aquilo que nós temos, daquilo que recebemos de Deus, essa é a alegria mais grande. Eu mesmo falo assim que eu não ligo de receber coisa, eu falo assim, se ter a graça de Deus, para isso me basta. E ter força e ter saúde para poder, né, realizar essa missão que Deus me encomendou. Né, de poder trabalhar com os nossos idosos com esse carinho, com esse amor, né, de fazer eles aceitarem, né, a palavra de Deus, a vontade de Deus, trabalhar com eles todos esses sentimentos, né, livrar eles dos ressentimentos, porque também vemos que infelizmente a maioria dos nossos idosos que a gente recebe vem com essa ferida, né, da família que não quis cuidar, dos filhos que não quiseram cuidar, dos netos que não quiseram cuidar, se sentem abandonados, ou os que acabaram sozinhos na vida, né, que é melhor não casar, ficar solteirona, solteirão e não casou, depois sobrinho ninguém vai cuidar, né, e vem com essas feridas profundas, né, e da gente poder trabalhar essas pessoas com esse amor, com esse carinho, né, de fazer eles voltarem seu coração a Deus e pelo menos nessa última etapa da vida deles, né, deles poderem viver uma vida na graça de Deus, né, na presença de Deus, né, que muitas vezes não é fácil, tem idosos que são muito difíceis, né, muitas vezes não reconhecem que estão no caminho errado, vai viver a vida inteira assim, ou morrer assim, que mais dá, né? Mas de fazer eles entenderem que sim, que o importante é viver uma vida na graça de Deus, é viver uma vida realmente na presença de Deus, né? De estar com essa alma tranquila, que essa alma está em graça de Deus, né? De poder receber o sacramento da reconciliação, de poder comungar, né? De viver uma vida tranquila, que está junto a Deus, que apesar das dificuldades, das doenças e tudo, né, de ter essa tranquilidade, que está na presença de Deus e está querendo fazer na sua vida realmente a vontade de Deus. Nesse tempo mesmo de pandemia, a gente tem vivido muito essa realidade de preparar os nossos idosos, porque agora, como dizer, ninguém sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Aqui falei, todo mundo que está vivendo por pura graça e misericórdia de Deus. Nós aqui tivemos um surto ano passado, que nós tivemos 35 idosos contaminadas, faleceram 5 confirmadas com Covid e outras 3, né, de suspeita, que foram as primeiras que faleceram, que não tinham feito o teste, mas, né, seguramente foram de Covid, foram da Covid. Né, de viver, das que tiveram em isolamento, das que tiveram hospitalizadas, né, teve 2 que teve entubada e se salvaram, com a graça de Deus, de, né, tá tão pertinho da morte assim, e de viver essa realidade dessa incerteza, nós que estávamos cuidando, né, e se arriscando todo dia, eu estava cuidando de um isolamento com 18 idosas positivas, né, com toda com a equipe de enfermagem e da gente entrar nos isolamentos e falar assim, olha, Pai, Filho e Espírito Santo, vem sobre nós e cobre com teu sangue, porque aqui nós não sabemos o que vai dar, porque a gente tem que atender as pessoas doentes, dar banho, dar de comer, trocar fralda, ter contato direto com as que estão positivas, né? E você está se arriscando a se contaminar, né? Mas por amor a Deus, a gente ter essa valentia, né, de ir lá cuidar. Eu lembro que até para as próprias enfermeiras era muito difícil, tinha enfermeira que não queriam ficar nos isolamentos de jeito nenhum, morriam de medo. Eu compreendo uma que é mãe, que tem filhos pequenos e se arriscar num lugar tão perigoso, né, de você estar contaminando e não sabe o que pode dar, realmente é difícil, né, mas tampouco podíamos deixar as pessoas que estavam doentes sem atendimento,
né? Eu falei assim, seja o que Deus quiser. Eu tive que fazer um sacrifício muito grande, porque nessa época meu pai estava muito doente, meu pai, né, estava aqui comigo, meu pai, algumas já sabem da história, que meu pai faz 7 meses que ele fez um transplante de rim e de fígado. Nessa época, meu pai tinha perdido o rim pela doença, né, estava com o fígado também no final, meu pai estava praticamente no estado terminal, estava fazendo hemodiálise. E imagine, eu não podia dar o luxo nem de pensar de meu pai se contaminar, porque meu pai estava praticamente já sem chance de viver. Nós estávamos lutando por um transplante. Imagine eu lá no meio das positivas lá. Eu via meu pai só por videochamada. Eu fiquei 3 meses estando com meu pai dentro da mesma casa, 3 meses sem ver meu pai com a minha mãe, porque eu estava cuidando das que estavam contaminadas. E aí eu vi realmente onde chega o amor, onde chega a graça de Deus, né? Que a gente quando ama de verdade e quer fazer realmente a vontade de Deus, Deus dá força, né? Porque eu podia ter falado, não, eu tenho que cuidar do meu pai, não, eu não vou me arriscar a estar no isolamento, né? Mas eu entendi que aí nesse momento era a vontade de Deus, que eu não podia abandonar o barco naquele momento em que todo mundo estava precisando de mim, né? Quem com as idosinhas que Deus me tinha encomendado precisavam de mim nesse momento. Então aí, né, Deus dá aquela força, dá aquela coragem, Deus vai me proteger se eu estou fazendo as coisas. E graças a Deus, nenhuma das irmãs nos contaminamos, né? Graças a Deus, todas as velhinhas depois ficaram bem, já ficaram negativas, e graças a Deus, desde o ano passado ninguém mais ficou positivo aqui dentro de casa, né? A gente com todas as medidas estritas de sanidade, mas aí a gente vê realmente a graça de Deus, e essas velhinhas também fizeram elas voltarem o coração delas a Deus, né? Que nesses momentos que elas se sentiram tão perto da morte, de fazer elas pensar que melhor estamos vivendo uma vida meio extraviada. E tem que ver que belezinha, que essas que sobreviveram, né, agora elas agradecem tanto, vão na missa, vão rezar o terço, né, rezam, de ver que essas pessoas, né, realmente voltaram o seu coração a Deus. Então, aí a gente vê que todo o sacrifício que a gente ofereceu, como dizia na carta de São Paulo, né, oferecer vosso corpo como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, né, da gente ver que realmente fez esse sacrifício que valeu a pena, porque, né, através desse sacrifício essas pessoas também poderão voltar o seu coração a Deus e hoje estão vivendo uma vida melhor, uma vida em estado de graça. Então, isso é muito importante, né, da gente ter essa consciência que somos esses instrumentos nas mãos de Deus, né, que todo consagrado, toda consagrada é um instrumento da graça de Deus, para ajudar a ser esse sinal vivo da presença de Deus no mundo, né? Que cada pessoa que nos veja, que veja nossas atitudes, né, possam realmente ver que o reino de Deus existe, que o reino de Deus está em pé, que ainda tem pessoas que estão dispostas a entregar sua vida para anunciar essa palavra de Deus, né? Então isso é muito importante, da gente ter realmente essa consciência, né, que realmente vale a pena, né, seguir esse caminho, que não é um caminho de flores, vai ser um caminho de espinhos, né, que sempre fala assim, Jesus não promete felicidade nessa vida assim, mas promete na eterna, como disse Nossa Senhora Santa Bernadette, não prometo que seja feliz agora que tem uma felicidade plena nessa vida, que tem uma vida sem sofrimentos, mas sim que vai ter a vida eterna. E a mesma coisa nós, que mesmo que entramos dentro da vida religiosa, pensamos que vai ser tudo rosas, não vai ser tudo rosas, vamos ter o nosso momento de espinho, porque seria ilógico se Jesus seguiu o caminho da cruz, que nós também que não seguíssemos o caminho da cruz, mas uma cruz gozosa, uma cruz de esperança, uma cruz de alegria, né? Mesmo que passamos momentos difíceis, temos essa paz, essa certeza que
que somos esses instrumentos na mão de Deus e que Deus está permitindo a melhor aquele sofrimento para nos purificar, para nos fazer amadurecer, né? Nos fazer a gente realmente ser outras pessoas, ser outros Cristos. Eu estava outro dia escutando uma homilia uma pregação do Padre Paulo e Ricardo, né? E comentando dos Gálatas, né? Que falava assim: vivo eu, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Então quer dizer que eu também meditando nisso na Santíssima Trindade, que somos esse templo do Espírito Santo, quer dizer que Cristo que vive em mim, que as nossas ações têm que ser essas ações de Cristo, né? De ser esses instrumentos da misericórdia, instrumentos de amor para com as pessoas, né? Que não é fácil da gente se transformar em outros Cristos, né? Como diz São Paulo, ser esses templos vivos, né? Não é fácil, é um trabalho para a vida inteira. A santidade vai ser trabalho, vai ser o caminho para a vida inteira, que cada dia a gente tem que pedir essa conversão, cada dia a gente tem que pedir, né, que Deus nos dê esse coração puro, esse coração reto, esse coração arrependido, né, de realmente de viver, tentar viver as virtudes, né, de cada dia mais se assemelhar a Cristo, né, que isso é realmente o caminho da vida consagrada, de tentar ser outros Cristos, né, de ser esse Cristo que vai anunciar a boa nova, que vai anunciar a salvação, que vai anunciar a cura, que vai levar o perdão, que vai levar essa alegria aos corações dos nossos irmãos. Então já está dando a nossa hora já, né? Que daqui a pouco eu já vou dar o almoço para nossas idosinhas também, né? Então espero que possa ajudar vocês a reflexionarem hoje nesse dia da Santíssima Trindade, né, de ajudar vocês a meditar, a pensar e realmente, né, sentir que temos que ser esses instrumentos de Deus, que temos que deixar a graça de Deus atuar na nossa alma, né, para ser esses sinais vivos, ser esses outros Cristos vivos, né, presente no mundo, presente dentro da igreja. Então, se Deus quiser, semana que vem também vamos fazer no domingo, que eu consigo ajustar um pouquinho esse horário no domingo, né, que a gente pode ir fazendo as partilhas. Se Deus quiser, para julho, vamos fazer o nosso retiro vocacional de 3 dias, né, online ainda, porque não está dando, pela pandemia, não está dando ainda. Se Deus quiser, para janeiro, né, Deus permitir para janeiro da gente poder fazer já as nossas convivências, nossos retiros presenciais aqui no nosso aspirantário, tá ótimo. Senão vamos continuar nesse meio tempo fazendo essas reuniões online, né, que eu também estou postando no nosso canal para os que não podem assistir agora, que possam assistir depois, né? E Deus quiser, para julho, a gente fazer os 3 dias de retiro vocacional, né? Fazer mais dias de realmente de... se Deus quiser, Yara, em janeiro, se Deus quiser, vai estar coisa melhor para vir no presencial, né? Mas enquanto isso, vamos poder colocando os meios que a gente possa fazer, né? Se dá para a gente ir fazendo online para aproveitar o tempo, vamos ir fazendo até que as coisas melhorem, porque aqui mesmo em São Paulo já está vindo a 3ª onda do Covid, está muito preocupante, é que os hospitais estão cheios, né? A gente tem que ter muito cuidado, principalmente nós que estamos com uma população de risco, porque já em outras residências daqui do Grande ABC já estão os velhinhos contaminados e já estavam vacinados e voltaram a contaminar. Então a vigilância sanitária está muito em cima, porque a gente tem 70 idosos aqui na casa, imagine, né, que é bastante, e a gente, todo o cuidado que a gente tem é pouco, então eles estão vetando muito visitas, vetando muita entrada de pessoas de fora, assim, a gente tem que ter muito cuidado, até nós estamos evitando sair ao máximo, né, sair só mesmo em caso de extrema necessidade, né, então da gente ter todo esse cuidado. Então por isso que nesse momento nós não vamos estar admitindo as meninas, nada, nem para experiência, nem para nada, enquanto não melhorar um pouco a coisa, porque senão também é muito triste. Se as meninas vêm para cá, não podem ir lá com as idosas, que é o centro da nossa missão, é difícil, né? Então a gente
né, ter essa calma, ter essa esperança, né, de que Deus quiser já para dezembro o negócio estiver melhor, dezembro, janeiro estiver melhor, da gente poder fazer o nosso retiro presencial. Então vamos rezar uma Ave Maria para terminar o nosso encontro, né, pedindo que Nossa Senhora, né, que é a cheia de graça, a cheia do Espírito, né, a filha de Deus Pai, a mãe de Deus Filho e a esposa do Deus Espírito Santo, possa nos ajudar e iluminar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, um ótimo dia a todas, né? Que passe muito bem esse dia da Santíssima Trindade, né? Que tenham um dia muito bom e vamos continuar aí, né? Nessa presença de Deus aí e caminhando. E até semana que vem, se Deus quiser, se Deus permitir. Então, um grande abraço a todas, muito obrigada por nos estar acompanhando, né? Semana que vem, se tem alguém que convidar, convidem. Eu sei que muitas meninas está difícil de participar por causa dos horários, mas eu também estou apertada com os horários. Eu tinha um horário para fazer no domingo à tarde e participavam muitas meninas, né? Mas esse horário à tarde agora para nós está meio complicado, né? Então, vamos fazendo o que dá, né? Deus sabe, né? Então, vamos estar aí se reunindo para a próxima semana. Então, um grande abraço a todas. Deus abençoe. Ah, que bom! Seja bem-vinda, Ana. Né? Podem participar dos outros encontros também. Deus abençoe.